Olá, boa noite. Eu sou Daniele Popov e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. BNDES publica edital de privatização das distribuidoras da Eletrobras. Corregedoria Nacional de Justiça define regras de comportamento para juízes e servidores do Judiciário nas redes sociais. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Depois de várias manifestações dos Ministérios da Cultura e do Esporte contra a medida, alegando que ficariam sem verbas, houve todo um esforço para deixar claro de onde vem e para onde vai o dinheiro e que ninguém ficará sem verbas. Hoje, o Ministério da Cultura fez uma proposta do valor a ser repassado pela Caixa para projetos culturais. Maurício de Almeida, da redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, explica pra gente que proposta é essa. Maurício, boa noite. Oi, Daniele, boa noite. O ministro Sérgio Saleitão esteve no Rio de Janeiro, primeiro fazendo um balanço dos gastos do Ministério da Cultura aqui no estado. Ele disse que até o fim do ano o Rio de Janeiro vai receber 1 bilhão e 100 milhões de reais, dinheiro que vai ser investido em diversas atividades culturais. Diz também que gastou 700 milhões de reais em campanhas e nos processos para transformar em bem imaterial da cultura brasileira o forró e também atividades artísticas com origens africanas. Nesse evento, o ministro diz que encaminhou para o presidente Michel Temer uma proposta para que o Ministério da Cultura receba diretamente 3% de toda a verba que é arrecadada com as loterias federais. Sérgio Saleitão admitiu que é importante investir na segurança, mas disse que o Ministério da Cultura não pode perder recursos. Vamos escutar. Nós em nenhum momento nos posicionamos de maneira contrária a que haja recursos das loterias para a política de segurança. Ao contrário, até defendemos que haja de fato uma política de segurança efetiva no governo, no âmbito do governo federal. É uma coisa que a sociedade pede e reclama. O que nós temos dito é que isso não pode se dar em detrimento da cultura e do esporte, até porque a política cultural e a política de esporte também são mecanismos de combate à violência e à criminalidade. O ministro Sérgio Saleitão permanece no Rio de Janeiro nesse fim de semana. Amanhã ele participa de um evento da CUFA, Central Única das Favelas. E na segunda-feira ele vai continuar aqui no Rio de Janeiro. Vai inaugurar a reforma da fachada do prédio histórico da Biblioteca Nacional. Uma obra que levou 8 anos para ser concluída. Dani. Obrigada, Maurício. Agora de cultura a gente segue para educação, nosso tema. E educação a gente sempre atualiza, né, com a Rádio Nacional. Vitor Ribeiro volta com a gente para falar sobre bolsas de estudo exclusivas para indígenas e quilombolas. São mais de 2.000 bolsas, né, Vitor? Isso mesmo, Dani. O Ministério da Educação autorizou 2.500 bolsas para estudantes do ensino superior indígenas e quilombolas para o segundo semestre deste ano. As inscrições deverão ser feitas pelo site do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência, o SISBP, a partir de segunda-feira. O prazo vai até o dia 31 de agosto. A Bolsa Permanência tem valor de R$ 900 e é um auxílio financeiro que tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para a permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Neste ano, de acordo com o MEC, o programa está atendendo aproximadamente 10.000 indígenas e quilombolas. Estão garantidos R$ 150 milhões em 2018. Os recursos são pagos diretamente aos alunos por meio de um cartão de benefício, Dani. Obrigada, Vitor. Lembrando, quem quiser mais informações, mec.gov.br é o site do MEC. Você pode obter ali informações sobre essas bolsas. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União o edital para a abertura do concurso público para a Polícia Federal. Na última quarta-feira, durante uma entrevista à imprensa, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou que o edital seria aberto. Ao todo, são 500 vagas distribuídas entre os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. Os salários variam entre R$ 11.900 e R$ 22.600. As inscrições podem ser feitas pela internet a partir do dia 18 deste mês e vão até o dia 2 de julho.
As provas serão realizadas no dia 19 de agosto. Hoje, a Polícia Federal conta com um efetivo de aproximadamente 11 mil policiais e 2 mil integrantes da área administrativa. Bom, e no próximo bloco, você vai saber sobre as regras publicadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, orientando sobre o comportamento de juízes e servidores do Judiciário nas redes sociais. Nós já voltamos. Estamos de volta nos Corredores do Poder. A gente abre esse segundo bloco falando sobre como deve ser a conduta de magistrados fora do âmbito jurisdicional. Esse assunto motivou uma publicação da Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ. São regras de comportamento nas redes sociais e no uso do e-mail institucional para todos os membros e servidores do Poder Judiciário. No documento, a Corregedoria explica que foi levada em consideração a quantidade de casos concretos relativos ao mau uso das redes sociais por juízes e o comportamento inadequado deles em manifestações públicas político-partidárias. O CNJ alega ainda que a conduta do magistrado fora do trabalho interfere na confiança dos cidadãos na justiça. Dessa forma, a Corregedoria reforça que é proibida qualquer prática que possa evidenciar apoio público a candidato ou partido político. E isso se estende a qualquer ação que indique preferência partidária e não só a filiação partidária. No entanto, o documento alerta que não caracteriza atividade político-partidária a crítica pública dirigida a ideias, ideologias, projetos legislativos, programas de governo, medidas econômicas. São proibidos ataques pessoais a candidato, liderança política ou partido político. Também foi recomendado que os magistrados evitem, em redes sociais, publicações que possam ser interpretadas como discriminatórias de raça, gênero, condição física, orientação sexual, religiosa e de outros valores ou direitos protegidos pela Constituição Federal. As regras públicas valem para todos os servidores e estagiários do Poder Judiciário. E a participação ativa das mulheres em posições de poder e influência continua sendo tema de debate e foi defendida hoje pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. As duas participaram hoje da abertura da primeira Conferência Nacional das Procuradoras da República aqui em Brasília. E eu volto a conversar com a Carolina Pimentel da Agência Brasil, que tem mais detalhes sobre a defesa, né, Carol, de Carmen Lúcia e Raquel Dodge. Nesse evento, Dani, elas defenderam a ampliação da participação das mulheres nas posições de poder e o fim das desigualdades de gênero no Brasil. A presidente do STF relembrou a elaboração da Constituição Federal, que em outubro vai completar 30 anos e que, devido à marcante desigualdade e à existência de preconceitos contra mulheres, destaca o princípio da igualdade e aponta expressamente que homens e mulheres são iguais perante a lei. A ampliação da participação feminina também foi defendida por Raquel Dodge, que é a primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral da República. Para tanto, a Procuradora-Geral citou a necessidade de políticas afirmativas, a exemplo da destinação de no mínimo 30% do fundo partidário para candidaturas de mulheres, uma regra que já vai valer nas eleições deste ano. Atualmente, as parlamentares mulheres ocupam apenas 10% das vagas na Câmara dos Deputados. A primeira Conferência Nacional das Procuradoras da República vai até amanhã e conta com a participação de mulheres que chefiam o Ministério Público da França, do Paraguai e de Portugal. Obrigada, Carol. E a Polícia Federal entregou à Justiça em Brasília o relatório final da Operação Cui Bono, que investiga um suposto esquema de fraude na liberação de créditos da Caixa Econômica. Quem tem detalhes desse relatório é o repórter Paulo Leite, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Popov, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse inquérito levou aí 6 meses e concluiu que existem indícios de que 6 crimes foram praticados por 16 pessoas, a maioria políticos e empresários. Por exemplo, Joesley Batista, empresário, Eduardo Cunha, ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, e também Gedel Vieira Lima, ex-ministro e ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Agora, como é que isso funcionava, né? Segundo a Polícia Federal, existem fortes indícios de que esse grupo, essas 16 pessoas, se uniram para fraudar
fraudar a Caixa Econômica Federal. Essas pessoas liberavam dinheiro a grandes empresas, financiamento, crédito, em troca de propina. Vamos às respostas, né? Joesley Batista diz que é um colaborador da Justiça. Eduardo Cunha diz que Eduardo Cunha não se manifestou, né? A defesa não se manifestou. E a defesa de Gedel Vieira Lima disse que não vai se manifestar. De qualquer forma, é apenas o começo de um longo processo. Esse é o indiciamento. Isso agora segue para o Ministério Público, que denuncia ou não essas pessoas à Justiça. A Justiça aceita ou não a denúncia. Se aceitar, esses indiciados viram réus e aí sim serão julgados. Você, Popov. Obrigada, Paulo. Um longo processo e a gente continua acompanhando. E tem decisão da Procuradoria-Geral da República pedindo mais prazo para o inquérito que investiga o presidente Michel Temer e ministros de governo. Eu volto a conversar com o Vitor, lá na Rádio Nacional, que vai detalhar esse pedido. Vitor. Pois é, a PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal prorrogação por mais 60 dias do inquérito que investiga o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. A decisão do assunto ficará a cargo do ministro relator do caso, Edson Fachin. O inquérito investiga o suposto favorecimento da Odebrecht entre os anos de 2013 e 2015, o período em que Padilha e Moreira Franco foram ministros da Secretaria da Aviação Civil e Michel Temer era vice-presidente da República. Em seu depoimento, o ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, declarou que em maio de 2014, os políticos teriam participado de um jantar no Palácio do Jaburu para tratar de repasses de 10 milhões de reais para o então PMDB, atual MDB. Após ser incluído no inquérito pelo ministro Edson Fachin, Michel Temer enviou uma carta à PGR defendendo que o presidente da República deve responder somente por atos diretamente ligados ao exercício do mandato. O Palácio do Planalto informou que não irá comentar o pedido da PGR. Dani. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. O recebimento de propina por membros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro pode ter origem há muito tempo, desde quando Antony Garotinho era governador. A acusação foi feita por Jonas Lopes, ex-presidente do TCE, em um depoimento nesta quinta-feira. Maurício de Almeida, o que mais declarou Jonas Lopes? Maurício? Oi, Daniele. Jonas Lopes, ele foi secretário da Casa Civil quando Antony Garotinho era governador. Ele informou hoje, no seu depoimento, durante a delação premiada, o acordo que ele tem com a Justiça, que fazia arrecadação de propina que era distribuída para 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Apenas um conselheiro não recebia o pagamento dessa propina. A propina era de R$50 mil por mês para cada conselheiro. O dinheiro era arrecadado com a empresa que fornecia quentinhas para presídios aqui do Rio de Janeiro. Segundo Jonas Lopes, o ex-governador Antony Garotinho tinha conhecimento desse pagamento da propina. Já a defesa de Antony Garotinho divulgou uma nota informando que Antony Garotinho nunca soube de pagamento de propina. E se aconteceu esse pagamento de propina, apenas Jonas Lopes era o responsável pelo pagamento, sem informar ao então governador Antony Garotinho. Agora falando sobre o caso Marielle Franco. O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, deveria ter prestado depoimento ontem na polícia, mas ele não compareceu e pediu para remarcar esse depoimento. A polícia quer saber a relação que Domingos Brazão tem com a testemunha-chave do caso, que teria apontado que Marcelo Siciliano, o vereador do Rio de Janeiro, seria o mandante do crime. Marcelo Siciliano e Domingos Brazão são adversários políticos. Para Domingos Brazão, a polícia apenas está querendo mídia e diz que faltou responsabilidade nessa convocação para ele prestar depoimento. E o ministro da Segurança, Raul Jungmann, que esteve hoje aqui no Rio de Janeiro, conversou com jornalistas e disse que ontem o interventor, general Braga Neto, passou para ele e para o presidente Michel Temer o andamento das investigações do caso Marielle. Diz que a polícia está levantando provas para apresentar a denúncia, mas não quis dar mais detalhes da investigação para não atrapalhar o andamento do processo. Voltamos com você, Dani. Um bom fim de semana. Obrigada, Maurício. Para você também. O juiz federal Sérgio Moro aceitou ontem à noite mais 2 denúncias no âmbito da Operação Lava Jato contra ex-funcionários da Petrobras e operadores financeiros. A gente volta a conversar com o Vitor Ribeiro lá na Rádio Nacional para explicar para a gente essas denúncias, né, Vitor? Isso, a primeira é por corrupção, Dani. Corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa contra 9 investigados.
Os acusados são ex-funcionários da Petrobras e operadores financeiros. Segundo o Ministério Público, eles participaram de um esquema de corrupção que envolveu o pagamento de 24 milhões de dólares por parte do grupo Odebrecht a executivos da Petrobras. Mais 32 milhões de dólares teriam sido pagos em favor de agentes políticos vinculados ao partido MDB, que, de acordo com o documento, não foram identificados. Em outra denúncia, também por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, são citadas mais 7 pessoas. Nesta, a propina seria de 9 milhões de reais, supostamente paga pela empresa Alusa Engenharia. Essa vantagem indevida estaria relacionada ao contrato com a Petrobras por obras na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima. A nossa reportagem não conseguiu contato com os citados. Dani. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Bom, eu vou falar de futebol, mas ainda continua nesse âmbito aí do judiciário. Hoje teve um jogo emocionante da Copa, Portugal contra a Espanha, que empataram em 3-3. E os 3 gols foram marcados por Cristiano Ronaldo, mas ele também é personagem de uma outra história. Ele é acusado de sonegação fiscal. Carolina Pimentel, conta pra gente que história é essa. Fora de campo a situação não está muito fácil, né? Está um pouco complicado para o Cristiano Ronaldo. Olha, o atacante, ele aceitou um acordo proposto pela Promotoria de Madrid para se declarar culpado de cometer 4 crimes fiscais e pagar uma multa de 18,8 milhões de euros para a agência tributária da Espanha, que ainda precisa aprovar essa negociação entre as partes. Fontes da Justiça Espanhola informaram à agência F que o craque do Real Madrid apresentou uma proposta à Promotoria de Madrid nas últimas semanas. Os promotores fizeram então uma contraproposta que foi aceita pelos advogados do atacante português. Cristiano Ronaldo aceitou ser considerado culpado de ter cometido 4 crimes fiscais e receber uma pena total de 2 anos de prisão, 6 meses por cada delito. Mas a defesa do craque confia que a condenação penal será substituída por uma outra multa. Mas a agência tributária já afirmou que não quer a substituição. Quer que Cristiano Ronaldo seja condenado a 2 anos de prisão. O jogador teria cometido uma fraude tributária de 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014. Pode ser o melhor do mundo, né, Carol? Mas não pode escapar das suas obrigações fiscais, não é verdade? Não tem como. Falando agora sobre decisões do Supremo Tribunal Federal, vamos voltar a conversar com o Vitor Ribeiro lá na rádio. Vitor? Dani, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, liberou para julgamento um recurso para suspender a condenação do ex-presidente Lula. O caso deve ser julgado pela 2ª turma da Corte no dia 26 de junho, conforme a sugestão do ministro. Se a condenação for suspensa, como foi pedido pelos advogados, o ex-presidente poderá deixar a prisão e também se candidatar às eleições. O ex-presidente está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril por determinação do juiz Sérgio Moro, que ordenou a execução provisória da pena de 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, São Paulo. A prisão foi executada com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou prisões após o fim dos recursos na 2ª instância da Justiça. Dani. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. E eu volto a conversar aqui com a Carolina Pimentel, que tem as últimas notícias da Agência Brasil, né, Carol? Dani, a gente vai falar o seguinte. Olha, o presidente Michel Temer disse hoje que a economia brasileira está mais forte e, por isso, o governo federal tem autorizado o saque de contas inativas do PIS e do PASEP. Por meio da sua conta pessoal no Twitter, Temer divulgou um vídeo com o calendário da liberação, que pode injetar cerca de 39,5 bilhões de reais na economia do país. A regulamentação do saque das contas inativas do PIS-PASEP foi oficializada pelo Palácio do Planalto na última quarta-feira. No comunicado, o presidente Michel Temer também afirma que quem possui conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil receberá o depósito de forma automática. E outras manchetes que você pode conferir na Agência Brasil são que o STF pode julgar pedido de liberdade do ex-presidente Lula no próximo dia 26. O BNDES diz que não há evidência de que excesso de caminhões motivou greve. Partidos receberão 1 bilhão e 700 milhões de reais para a campanha eleitoral, segundo o TSE.
Carol, vamos só dar um serviço, falar o site da agência para que as pessoas possam acompanhar essas notícias? Todas as notícias em agenciabrasil.abc.com.br. Essas e outras notícias lá. E uma última notícia que eu vou também passar para vocês é que a Advocacia Geral da União acabou de informar que foi protocolada a manifestação da Presidência da República na ação que discute a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas lá no STF. Mais informações você confere hoje ainda no Repórter Brasil, às 8 da noite, aqui na TV Brasil. E com essas informações, a gente encerra aqui Nos Corredores do Poder de hoje. Para você, um excelente final de semana. Na segunda, Rosiane Kennedy está de volta com a gente. Boa noite.